Compartilhar o Salmo com os irmãos, introduzindo os nossos pensamentos. Uma coisa que nós precisamos lembrar sempre é que nós temos um Deus que nos guarda. Os dias não são fáceis, os dias são difíceis, notícias ruins nós recebemos todos os dias, bate a nossa porta sempre. Mas nós precisamos estar muito claro de onde vem o nosso socorro. Quero ler com você o Salmo 121. Nós não vamos estudar todos esses versículos, mas eu quero apenas deixar com os irmãos esta palavra de ânimo, essa palavra de encorajamento, essa palavra que nós temos um Deus que cuida de nós temos um Deus real, presente. Ele é o nosso real socorro no meio da angústia, no meio das dificuldades. Eu estava pensando e tenho meditado e compartilhado com os irmãos esses dias, quando nós podemos, nós cristãos, e até o Leandro mencionou isso na oração, nós cristãos precisamos praticar, colocar em prática a lembrança, a confiança que nós cantamos, que nós expressamos, que nós falamos, que nós temos verdadeiramente um Deus que cuida de nós. Me preocupa muito, e eu tenho falado isso várias vezes, me preocupa muito os cristãos, crentes em Cristo, homens e mulheres salvos, lavados, redimidos pelo sangue de Cristo Jesus, entrando nessa onda de medo, de pânico, de desespero, de assombro. Os dias são maus, os dias são difíceis. Sim, mas nós temos um Deus que nos guarda. Nós temos um Deus que vela por nós. E nós precisamos lembrar disso e descansar nisso. Salmo 121. O salmista diz assim, sei que muitos sabem de cor esse salmo. O salmista diz, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua à noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Esse salmo, é claro que ele foi escrito para o povo de Israel. Mas nós temos reafirmações dessas palavras no Novo Testamento voltado para a igreja. Esse Deus aqui é o Deus que nós servimos. É o Deus que nós cremos. É um Deus que é de onde vem o nosso socorro. É de onde vem a nossa proteção. É interessante a gente iniciar esse salmo. Nós lemos aqui o salmista dizendo, eu elevo os meus olhos para os montes, olhando de onde me virá o socorro. Para nós essa expressão, olhar para os montes, ela não é muito comum, embora que para o povo de Israel naquela época era uma expressão mais comum, porque naquela época, mesmo o povo de Israel tendo o Deus de Israel, né, como Deus deles, o Deus verdadeiro, mas existia muita idolatria ao redor naquela época. As pessoas adoravam outros deuses, Baal, Astarote e tantos outros. E naquela época era comum eles queimarem incenso nos montes, porque eles julgavam que aqueles deuses habitavam nos montes. Então o salmista nessa ocasião aqui, ele diz, eu elevo os meus olhos para os montes. Será que o meu socorro vem desses montes, aonde as pessoas estão queimando os seus incensos, achando que estão adorando? Será que o meu socorro vem desses deuses aí? Essa é a pergunta que ele fazia. Será que o meu socorro vem desses deuses que as pessoas estão evocando por aí? E o verso seguinte, ele diz, não, o meu socorro vem do Senhor
que fez os céus e a terra. É esse Deus que é o meu socorro. É dele que vem a resposta na minha angústia. É aquele Deus, Criador dos céus e da terra. É dele que vem o meu socorro. Irmãos, nesses dias de desespero, de aflição, muitas pessoas estão invocando os seus deuses. Muitas pessoas estão procurando religiões. Muitas pessoas estão no seu desespero, invocando tantos deuses e mais deuses, procurando uma solução. Mas nós cremos, nós sabemos, nós conhecemos que o nosso socorro, ele não vem de nenhum outro lugar. O nosso socorro, ele vem daquele Senhor que fez os céus e a terra. É dele que vem o nosso socorro. É nele que nós confiamos, é nele que nós esperamos, e isso precisa ser uma realidade das nossas vidas. Nós não somos como os demais homens e mulheres deste mundo que não têm esperança, irmãos. Nós não somos como as demais pessoas que estão aí numa noite como essa, desesperadas, angustiadas, sem esperança, achando que a esperança está numa vacina que vai chegar, achando que a esperança está em algo que vai acontecer. Nós não esperamos nisso. É claro que faz parte, não é? A vacina é muito bem-vinda, claro, mas a nossa esperança não está nisso. A nossa esperança, ela está no Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. É nele que está depositada a nossa esperança. É dele que vem o nosso socorro. É de lá. E quando eu entendo isso, quando eu começo a viver isso, eu vou sentir paz no meu coração. E o salmista, ele segue dizendo, ele diz, a minha esperança, o meu socorro vem desse Senhor. Por quê? Porque ele não deixa o meu pé vacilar. Ele não deixa o meu pé vacilar, ele não cochila, ele não tosqueneja, não é uma palavra que a gente não usa, mas ele está dizendo, ele não deixa o meu pé vacilar, ele nem cochila. O meu Deus, aquele que me guarda, ele não tira nem um momento assim de descuido. Quando eu estou confiado no Senhor, eu não vou tropeçar, eu não vou desesperar, porque Ele não me abandona em nenhum só momento. Irmãos, quer ficar firme no meio desta pandemia, no meio dessas situações tão desesperadoras que nós vivemos, quer permanecer firme sem vacilar o seu pé? Confia nesse Deus, Criador dos céus e da terra, e descansa nele. Porque ele não deixa. É claro que em nenhum momento é dito que será fácil. Em nenhum momento é dito que se eu confio em Deus eu não vou ter problema. A gente sempre fala isso e eu faço questão de reforçar para ninguém ficar iludido nisso. O próprio Senhor Jesus diz lá em João 16:33 que nesse mundo nós teríamos aflições, mas o nosso Deus, ele não vacila, o nosso Deus não cochila, ele não tosqueneja, sabe? Ele jamais falha. Então, eu vou ter aflições no mundo, eu vou passar dificuldades, sim, mas o meu Deus, ele não vai vacilar comigo, ele não vai me abandonar, ele não vai me deixar. Eu posso estar seguro em um mundo tão inseguro. A gente vê notícias todos os dias, não é? Da pandemia, das mortes, da violência, do que está acontecendo, das crises e tantas coisas mais. Nós vemos isso. E eu vou falar para você, se nós começamos a olhar para essas coisas, a gente perde a alegria na vida. Se a gente começa a olhar para isso, a gente perde o prazer na vida, o desespero começa a tomar conta do nosso coração. Eu tenho falado muito, a gente não pode invocar com essas coisas. A gente não pode se deixar encher dessas coisas, senão a gente perde a alegria, nós perdemos o prazer de viver. E é por isso que o salmista diz, os meus olhos vão estar naquele Deus, Criador dos céus e da terra, porque é de lá que vem o meu socorro. Eu não vou me deixar encher por essas coisas, porque notícias ruins não faltam para nós, não é? Como notícia ruim não falta, e a tecnologia que nós temos em mãos, ela chega tão mais rápido hoje, notícia, como nunca houve igual. Quem é mais novo aqui talvez não lembra disso, mas eu lembro de como que a gente recebia notícia. A gente sabia das notícias no Jornal Nacional à noite. Era só ali.
Então, o que acontecia entre um jornal nacional e o outro, a gente só ia ficar sabendo depois de 24 horas. Era a fonte de informações quando a gente era mais novo. Quem podia comprava o jornal na banca, né? E lia lá no papel, mas era coisa rara. Era assim que se ficava sabendo. Acontecia alguma coisa com algum familiar que morava fora, a gente ficava sabendo através de uma carta, que demorava 10 dias para chegar, depois começou a ligação, não é? Via o telegrama, que já foi uma evolução. Era assim que a gente ficava sabendo das coisas. Agora, é instantâneo. As coisas vão acontecendo, você recebe toda hora notícia, notícia, notícia. Hoje eu conversando com meu pai, eu saí agora à tarde, quando eu cheguei, o pai falou, você ficou sabendo que fulano morreu? Eu falei, pai, quando você fica sabendo de uma coisa, eu já estou sabendo dela há muito tempo. Não é? Porque é assim, a vida está assim. As notícias vão rápidas. E como se não bastasse todas as notícias verdadeiras que nós recebemos, ainda tem as fake news, né? As mentiras que a gente recebe toda hora no celular, no vizinho, na rua, no rádio, na televisão. E é muita notícia mentirosa também. E sabe o que acontece? Se a gente começa a prender os nossos olhos nessas coisas, a gente vai perder a alegria, o prazer de viver, a esperança. E a nossa fé, ela acaba se abalando. A nossa fé acaba balançando. Por quê? Porque o medo vai tomar conta. O medo vai ganhar espaço. E eu não posso deixar que esse medo ganhe espaço na minha vida. Eu preciso lembrar que eu tenho meu Pai Celestial, eu tenho um Deus que cuida de nós. Eu preciso estar sempre trazendo isso, apesar do mundo estar cada vez mais mergulhado no medo, nós temos um Deus onipotente, onipresente e onisciente, que está muito disposto a cuidar de cada um de nós. Essa é uma realidade. Sabe, nós temos uma vida para levar, irmãos. Eu estava pensando hoje, quando vim aqui hoje à tarde para arrumar as cadeiras, eu estava pensando, a nossa vida tem que fluir, porque nós temos uma vida para levar. Nós temos uma vida, e Deus sabe disso. Deus sabe da sua vida, Deus sabe que você tem que trabalhar, Deus sabe que você tem que cuidar, tem que estudar, tem que fazer as coisas. Nós temos uma vida, nós temos os nossos compromissos. Deus sabe disso. E Deus se propõe a cuidar de nós em meio a todo esse mundo de dificuldades, de violência, de problemas, de doenças, de tudo isso. Deus está disposto a cuidar de cada um de nós. E essa é algo que nós precisamos entender. Mesmo neste mundo como está, nós temos um Deus que não cochila, não nos abandona em nenhum momento. Então eu não preciso viver escravizado pelo medo. Eu não preciso viver aprisionado pelo medo. Se eu sei que esse Deus é real, se eu sei que esse Deus cuida de mim. Irmãos, eu não sei o que você vive, eu não sei o que você passa, eu não sei se o medo bate à porta da sua vida, a preocupação com alguma situação. Olha, não dê lugar a esse medo. O medo ele pode até chegar, o medo pode até bater, mas nós não podemos dar espaço para esse medo, ele ganhar espaço e força na nossa vida. Eu não posso deixar ficar aprisionado por esse medo. Manda ele embora da sua vida. Tira ele. Tenha confiança nesse Deus que nós falamos, um Deus tão maravilhoso. Um Deus que prometeu cuidar de nós. Sinta-se cuidado por ele. E isso é a opção nossa, a escolha que nós precisamos fazer. É reconhecer que nós não estamos sozinhos. Nós estamos acompanhados da melhor pessoa que existe, que é o nosso Pai Celestial. É esse reconhecimento que o salmista traz quando ele diz, eu não temo, eu não estou preocupado, porque o meu socorro vem desse Senhor. Ele fez os céus e a terra. É de lá que vem o meu socorro. Ele é quem criou a vida, Ele é quem sustenta a vida. Nós vivemos aqui neste mundo porque Ele assim permite. Nada acontece sem a permissão dEle. E quando eu reconheço isso, quando eu entendo isso e eu quero experimentar isso, eu tenho paz.
Lembre-se, irmãos, Ele não falha em cuidar de nós. Esse é o nosso guarda. E é por isso que eu sempre tenho dito, não se deixe dominar pelo medo. Não se deixe paralisar pelo pânico. Nós não podemos parar. Quantas pessoas hoje têm medo de estar perto, têm medo de estar num lugar como esse? As pessoas estão trancadas dentro de casa, morrendo de medo. Se cuidar é uma coisa, né? Prevenir-se, evitar exageros é uma coisa, mas se trancar com medo, com pânico, isso é outra coisa bem diferente. Isso é estar aprisionado pelo medo. Nós precisamos estar, como nós cantamos aqui hoje à noite, firme nas promessas do Senhor. Você crê nessas promessas? Você acredita nisso? Então descansa nisso. Se entregue. Nós precisamos declarar o que nós lemos. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda. Quando o medo bater a porta do seu coração, quando as preocupações chegarem, o desespero chegar, reafirma isso, fala. Fala com a sua boca mesmo. Fala em voz alta. O Senhor não dormita, não cochila. O Senhor é quem me guarda. Nós temos uma segurança pessoal, que é o nosso Deus, que está conosco. E o último versículo desse Salmo 121, nós lemos aqui, diz assim: o Senhor te guarda de todo mal. Ele guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Se você voltar um pouquinho para o versículo 5, diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra. Sabe, ele compara a presença do Senhor conosco com a sombra. Aonde você vai, está ali do lado. E sabe, é essa a presença. Então descanse no cuidado de Deus na sua vida. Entregue todos os seus dias nas mãos dele. Tudo que você for fazer, entrega nas mãos dele. Deixa com ele e viva em paz. Descansa. O problema é que de manhã você ora: Senhor, meu dia está nas tuas mãos, guarde o meu dia, me proteja, não é? Aonde eu for, que o Senhor vá comigo, que o Senhor possa ser o meu guarda. A gente faz aquela oração bonita de manhã, e aí você passa o dia com medo, preocupado, assombrado. Para que você orou então? Não valeu nada. Você ora e entrega, ou se a gente confia, descansa. Lança fora todo esse medo. Nós não podemos viver escravos. Eu volto a dizer, irmãos, eu não estou falando para ser irresponsável. Ter os nossos cuidados, as nossas medidas preventivas, isso é uma coisa. Mas viver escravizado pelo medo, dominado pelo medo, achando que nós somos como os demais que não têm esperança, que não confiam, não descansam nesse Deus, não é compatível com a nossa fé. Não caminha junto. Não tem como dizer que eu estou confiado em Deus e vivendo aprisionado pelo medo. Descanse no cuidado de Deus por você. Saiba que Deus é fiel. Mesmo que eu passe por aflições. Mesmo que eu passe por dificuldades. Mesmo que eu enfrente momentos difíceis. O Senhor é conosco. E isso nos é suficiente. Eu estava falando ontem sobre o Salmo 23, não é? Salmo 23 começa bonito dizendo: o Senhor é meu pastor. E como Wesley falou uma versão que eu achei muito bonito, nunca esqueci, e diz: o Senhor é meu pastor e eu não sinto falta de nada. E eu acho bonito esse Salmo 23, quando começa assim. E ele vai dizendo: ele me leva em águas tranquilas, pastos verdejantes, que coisa mais linda, não é? Tendo o Senhor como pastor. Mas aí você vai descendo um pouquinho lá e ele fala assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Ou seja, apesar de ter este bom pastor, que eu não sinto falta de nada, que ele me leva por águas tranquilas, pastos verdejantes, apesar disso tudo, eu ainda posso passar pelo vale da sombra da morte. Mas eu não temerei a mal algum, nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo.
Essa é a razão que a gente não pode ver escravo do medo. Nós não estamos livres dos problemas, de não passar por problemas, mas nós estamos guardados por Deus ao passar por esses momentos tão difíceis que nós podemos enfrentar. Isso é a nossa confiança em Deus, porque a confiança, ela é o contrário do medo. Ou eu confio, ou eu vivo com medo. Uma coisa exclui a outra. Eu não posso falar que estou confiado em Deus e viver morrendo de medo. Não caminham juntos. Sabe, o medo tira de nós a esperança, não é? A perspectiva. Coloca aquele ambiente de derrota, de tristeza, de abatimento, porque o medo domina ali. Quando eu lanço fora todo o medo, quando eu me encho da presença, do amor de Deus, o medo não vai estar ali, eu vou estar cheio de esperança. Está difícil, tá, mas eu confio que Deus está comigo, eu confio que Ele me guarda, eu confio que nada acontece comigo se não for da vontade de Deus, eu confio que nada me toca se Deus não permitir, eu confio que mesmo que eu passe por aqui, por esse vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Viu que muda a perspectiva? É isso que nós precisamos fazer e experimentar e viver. Então, se o medo começa a bater, a te oprimir, nós precisamos tomar a dianteira da nossa vida e botar esse medo para correr. É a gente que tem que tomar essa decisão de lançar isso fora da nossa vida. E eu preciso aprender a descansar. Descansar nos cuidados do Senhor. Descansar que o Senhor está cuidando de tudo. Quero terminar com um versículo de Isaías, capítulo 30. Nós falamos já esse versículo aqui há um tempo atrás. Isaías 30 e o verso 15. Enquanto eu preparava isso aqui, eu estava lembrando desse versículo. Nós até pregamos aqui um tempo atrás sobre esse versículo. Isaías 30 e 15. Diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel, em converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas não o quiseste. Deus, Ele está pronto para nos salvar. Deus está pronto para ser aquela proteção, aquele escudo no meio dessa pandemia do coronavírus, no meio de tudo isso. E esse versículo diz assim: mas em converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança é que está a sua força. Que nós possamos sossegar esse coração angustiado, sossegar dessas preocupações, entendendo que nós só vamos ter força se nós estivermos tranquilos e confiantes. Aí nós vamos conseguir força. Porque, meu irmão, minha irmã, se nós entrarmos nessa onda de preocupação, de medo, porque está morrendo, está pegando todo mundo, e ai, meu pai, a minha mãe, os meus filhos, meu marido, eu, se a gente entrar nessa onda, a gente vai perder o sossego, perder a paz, perder a esperança, e a gente vai perder a força para continuar. Deus está pronto para ser o nosso socorro. Deus está pronto para ser aquele que guarda, aquele que não cochila, aquele que não abandona. Ele está pronto para isso. Mas só se nós sossegarmos nos braços dele. Aquele que nunca deixou de nos amar, de cuidar de nós. Deixando muito claro, meus irmãos, eu não penso e eu não afirmo que vai ser fácil, que é fácil. Hora nenhuma. É difícil, mas nós temos um Deus que prometeu estar ao nosso lado até o fim. Mateus 28 e 20. Eu vou estar com você todos os dias.
todos os dias, até o fim. Deus continua conosco. Deus estava conosco quando nós estávamos livres para reunir no meio da rua, em qualquer lugar, para sair abraçando todo mundo. Deus estava conosco. Deus estava conosco quando nós estávamos impedidos de estar aqui. Deus está conosco agora e Ele vai conosco até o fim. Eu preciso crer nisso e sossegar o meu coração nisso. Essa é a nossa esperança. Eu quero ler, para a gente terminar, eu não ia ler não, mas eu vou só fazer essa leitura de Romanos 8:35, eu anotei ela aqui. É um texto muito conhecido, eu gosto muito de terminar lendo isso aqui. E a gente ora para terminar depois. Romanos 8:35. Lembra-se disso. Lembra-se desse salmo que nós lemos. Lembra das promessas. Lembra da palavra de Deus. Lembra que nada te separa do amor de Deus. Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e terminar com uma oração? Nós cremos nisso que nós acabamos de ler. Nós estamos firmados nessa esperança que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus. Graças te damos porque sabemos que Tu és o nosso socorro. O Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege. Nós cremos, ó Pai, nisso. Que nós possamos acalmar, sossegar os nossos corações nesses dias de tantas notícias ruins, de tantas coisas acontecendo. Que nós possamos viver descansados na Tua promessa, na Tua palavra, que nos diz que o Senhor estará conosco todos os dias. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor não nos abandonou. Nós sabemos que o Senhor não está deixando esse mundo sem o Teu cuidado, sem o Teu olhar. O Senhor continua olhando, cuidando de cada um de nós. Obrigado por isso, ó Deus. Acalme os corações aflitos, acalme aqueles corações angustiados, ó Pai, cheios de inquietação e temor por causa desses dias. Que a Tua presença possa ser sentida no coração dos Teus filhos, aqueles que já foram comprados, lavados pelo sangue da cruz, ó Pai. Ó Senhor, acalme esses corações, que nós possamos desfrutar e viver a cada dia os Teus cuidados, sabendo que nada nos separa do Teu amor. Leve-nos em paz para as nossas casas, conceda-nos, ó Pai, uma noite de descanso, sabendo que a Tua presença é real conosco. Oramos, ó Pai, mais uma vez pelos enlutados, pelos enfermos, por aqueles que estão passando momentos tão difíceis nesse momento. Que o Senhor possa ser aquele consolo. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém.